E aí, moçada do primeiro super aí da Lafayette, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Bom, para mim é diferente agora trabalhar com vocês aqui, né? Sem vê-los, né? Eu acho que é um desafio para mim, assim como para vocês, mas a gente está tentando fazer da melhor maneira possível esse momento que a gente está vivendo aqui mundial, né? O problema aí do coronavírus, problema de isolamento social, e a gente vai trabalhar aqui basicamente com o módulo 7, continuação daquilo que a gente já estava trabalhando anteriormente. Eu já passei para vocês os 4 números quânticos, né? Apresentei o número quântico principal, que é a camada, apresentei o número quântico secundário, que é o subnível, o magnético e o spin. Hoje nós vamos começar aqui, né, uma matéria muito importante chamada distribuição eletrônica. É um assunto tão importante que se o aluno não dominar a distribuição eletrônica, que são divididos em 3 módulos, né, o módulo 7, o módulo 8 e o módulo 9, ele vai ter muita dificuldade em continuar na química, principalmente em tabela periódica, em ligações químicas e assim por diante. Bom, então o primeiro momento é o seguinte, nós temos que lembrar que o átomo nós temos basicamente 7 camadas. E cada camada, K, L, M, N, O, P e Q, é simbolizada por um número quântico chamado número quântico principal. Então a primeira camada é 1, a segunda é 2, a terceira é 3, como a gente já tinha visto anteriormente. Esse é o primeiro número quântico que nós temos, que é chamado número quântico principal. Agora, os elétrons, além de ficar nas camadas, eles ficam nos subníveis. Então, nós temos os subníveis de energia, nós temos lá o S, o P, o D e o F. Basicamente, né, para os átomos que nós temos, para os elementos que nós temos, nós vamos até usar o subnível F. Só que a gente sabe que existe o subnível G, nós temos o H, nós temos o I, que por enquanto são teóricos, não existe nenhum átomo ainda que vai chegar aí no caso no subnível G por enquanto, né? Nós já temos 118 elementos químicos, então até o número 118 daria para a gente colocar no F. Agora, cada subnível comporta um certo número de elétrons. Por exemplo, o subnível S cabe 2, o P 6, 10, 14. Então nota que vai aumentando aí de 4 em 4 o número de elétrons. Só que cada subnível é simbolizado por um número quântico secundário. Então o S é 0, o P é 1, o D é 2 e assim sucessivamente. Esse é o segundo número quântico que nós já vimos, né? É só uma revisão para a gente continuar a matéria. Então presta atenção, para o próximo slide você tem que saber o que é número quântico principal, que é a camada, e o número quântico secundário, que seriam os subníveis. Agora, professor, como que eu faço para determinar a energia do elétron? A energia do elétron é dada por essa fórmula aqui, é o N mais o L. O N é o número quântico principal e o L é o número quântico secundário. Então, se você pegar o número quântico principal e somar com o número quântico secundário, nós vamos ter aí a energia do elétron. Então, aproveitando o momento, vamos fazer aqui a primeira questão, né? A primeira questão da página 205 da apostila 2 do setor 231, para já estar explicando a matéria já em cima do exercício. Olha essa primeira questão que fala o seguinte, coloque em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, os subníveis eletrônicos. Então ele falou 4D, 5P, 6, 5F e o 6S. Agora, como que eu faço para colocar em ordem crescente? Bom, vamos lá. Como que eu faço para achar a energia do 4D? Como a gente viu anteriormente, a energia desse elétron é o número quântico principal, no caso o 4, e o secundário. Lembra que o D, ele cabe 10 elétrons, mas o número quântico secundário para o D é 2. Então 4 mais 2, 6. Então esse 6 seria mais ou menos o conteúdo energético que os elétrons do 4D vão ter. Agora, quando a gente pega o 5P, a energia desse elétron vai ser o 5, que é o número quântico principal, é só você olhar aqui, e o P vale 1. 5 mais 1 igual a 6. Nossa, professor, empatou. Calma que tem um critério de desempate. Por enquanto, os dois parecem apresentar a mesma quantidade de energia. Quando eu pego o 5F, fazendo a mesma coisa, 5 mais o 3, que é o F, vai dar 7. Então, por enquanto, o 5F possui mais energia do que os dois. E quando eu pego o 6S, também dá 6. Então, nós temos aqui 3 possibilidades na qual a energia dá 6. Agora, qual que é o critério de desempate?
o critério de desempate é o seguinte: sempre quem está mais distante do núcleo, nesse caso, tem mais energia. Eu só vou usar para quem está mais longe quando empatar. Então, entre o 4D, o 5P e o 6S está mais longe. Então, ele tem mais energia. O 5P e o 4D. Essa seria a sequência desses aqui que empatou. Então, a ordem crescente é do menor, no caso 4P, depois vai para o 5P, depois vai para o 6S e, por último, nós vamos para o 5F. Então, esse já é o primeiro exercício para a gente fazer, colocar em ordem crescente aí no que diz respeito às energias. Continuando a matéria, nós temos aqui o diagrama de Linus Pauling. O Linus Pauling foi um químico que fez um diagrama, como eu vou apresentar para vocês, extremamente importante. Eu falo para vocês que até hoje, mesmo dando várias e várias vezes essa matéria, até hoje eu tenho que consultar esse diagrama. A gente faz distribuição de coisa pequena, então é bem rapidinho. Agora, quando o negócio começa a ficar muito intenso, muitos elétrons para ser distribuído, a gente tem que montar. Então, o diagrama é o seguinte, ó, aqui eu coloco os níveis de energia, que é a camada, né? Primeira camada, segunda camada, terceira e assim por diante. Agora a teoria fala o seguinte: cada camada tem o mesmo número de subnível. Por exemplo, o primeiro nível, que é a primeira camada, tem um subnível. O segundo nível, que é a segunda camada, tem 2 subníveis. O terceiro tem 3, o 4 tem 4 e assim por diante. Então, o Linus Pauling fez o seguinte, ó, nota aí, ó, o primeiro nível tem um subnível. O segundo, nós temos 2, né, o 2S2 e o 2P6. O terceiro com 3, o 4 com 4. Agora, olha o 5, ó, eu tenho 5S2, 5P6, 5D10, 5F14 e o 5G18. Eu coloquei de azul porque o 5G18 ele existe, só que a gente não vai usar pelo número de elementos que nós temos na tabela periódica, né? Vamos terminar aqui no 7P6. E assim por diante. Então a camada 7, né, tem 7 subníveis, vai até o 7 e 26. Agora, como que eu faço para usar esse diagrama, professor? É o seguinte, se a gente calcular a energia de cada subnível, lembrando que quanto menor for a energia, mais estável, né? A gente vai notar a seguinte distribuição. Então, para distribuir os elétrons, a gente sempre começa no 1s2, porque o 1s2, fazendo aquela continha que a gente acabou de ver, é o que tem menos energia, logo é mais estável. Depois que eu coloquei os 2 elétrons, vai para o 2s2. Depois, 2p6, 3s2 e assim sucessivamente. Então, calculando a energia que não precisa, né, basicamente usar esse diagrama, nós temos que distribuir os elétrons seguindo estas diagonais. Então, começo aqui no 1s2 e vai até a quantidade de elétrons que o átomo tem. Lembrando, já dando uma dica, que até o 7p6 nós temos aí 118 elétrons, beleza? Agora, como que eu faço para utilizar? Então, dá uma olhada aqui, ó. Primeiro momento, a gente vai fazer a distribuição eletrônica de átomos. Vamos pegar o sódio. O número atômico do sódio é 11. Então, a gente sempre tem que ter, né? Se você está com dificuldade, vai naquele diagrama ou pega na apostila, né, o diagrama para você acompanhar certinho as diagonais. Então, para distribuir os 11 elétrons, nós temos 1s2. O que significa isso, professor? Que os primeiros 2 elétrons de 11 eu coloquei na primeira camada no subnível S. Continuando, 2s2, 2p6, até o 2p6 nós temos 10. Para chegar no 11 falta só mais um, por isso que eu coloquei 3s1. Agora, uma pergunta muito importante. Sempre o último que eu coloco é chamado subnível mais energético. Né, a gente coloca em ordem crescente de energia, então se a gente seguir o diagrama de Linus Pauling, a gente vai colocar numa ordem crescente de energia. Então sempre o último vai ser o mais energético. Agora, outra informação muito importante, camada de valência. A camada de valência é a última camada. Para saber a camada de valência, a gente tem que ver esses números. Ó, aqui é o 2, então está na segunda camada, aqui é o 2, aqui é o 1. Então, esse 3 é a última camada desse átomo, chamado camada de valência. Nesse caso, tem apenas um elétron. Esse exemplo coincidiu do subnível mais energético ser igual à camada de valência. Agora, pega o enxofre. Fazendo a distribuição dos 16, 1s2, 2s2, nós vamos terminar em 3p4. Professor, quem que é o subnível mais energético?
Sempre é o último que você coloca. Agora nota, a camada de valência é a última. Ó. Aqui é a terceira camada, aqui também é a terceira camada. Nesse caso, nós temos aqui 6 elétrons na camada de valência. E quando a gente pega o ferro e faz a distribuição, né, um S2, sempre seguindo o diagrama. Se você está com dificuldade, vai lá, não tenha vergonha, coloca no caderno, segue flechinha por flechinha, senão vai dar errado. A gente vai colocar até o 3D6, totalizando os 26. Aí que tá. O 3D6, como é o último que eu coloquei, é o subnível mais energético. Agora, quem que é a camada de valência? Como eu falei, é a última camada. Então, é o último número. No caso aqui, 4. Então, 4S2 seria a nossa camada de valência. Beleza aí, gente? Bom, a gente sempre tem que praticar. Nós temos 3 aulas de distribuição, essa é a primeira, né? Lembrando que eu já dei 2 na sala de aula antes de começar o módulo 7, só para a gente estar dando aquela preparada. E agora, vamos lá mostrar alguns tipos de distribuições que nós temos. A distribuição mais clássica é a ordem energética. Por exemplo, você pega o zircônio de número atômico 40, fazer a ordem energética é só seguir o diagrama de Linus Pauling, 1s2, 2s2, enfim. Nesse caso, termina em 4d2. Só para a gente terminar, quem que é o subnível mais energético? 4d2. A camada de valência é o 5. Só que existe uma ordem geométrica. Qual que é a ideia da ordem geométrica? Só é possível fazer a ordem geométrica depois que você fez a energética. Agora, se a gente olhar lá em cima, como que funciona? Ó, a gente pega na primeira camada um S2, na segunda camada, ou seja, a gente vai agrupando, né, para ficar uma coisa mais organizada. Agora, lembrando, só é possível fazer a geométrica depois que nós fizermos a energética. Olha a terceira, ó. Na terceira camada eu tenho 3S2, 3P6 e 3D10. Ó, 3S2, 3P6, opa, pulou. 3D10, você só trouxe o 3 para cá, depois na quarta camada é o 4S2, 4P6 e o 4D2 e por último o 5S2, beleza? E também existe a distribuição em ordem de camada. A ordem de camada é só você indicar quantos elétrons possui em cada camada. Na camada K tem 2 elétrons, olha aqui em cima. A L, que é a segunda, 2 mais 6 tem 8 e assim sucessivamente, beleza? Bom, agora vamos lá para o segundo exercício aí da página 205 da apostila 2 do setor 231. Essa questão é um pouquinho complicada de fazer, né? Porque ela não vai dar um norte para você, ela não vai falar faça a distribuição de 10, faça a distribuição de 20. É um exercício muito trabalhoso, mas vamos lá. Ó. Qual o número atômico de um átomo que possui 18 elétrons no penúltimo nível, ou seja, na última camada. Na penúltima camada, me perdoa. Agora, não é para fazer a distribuição de 18. É um átomo que na penúltima camada, ou seja, no penúltimo nível, tem 18 elétrons. Bom, como eu falei, esse tipo de exercício é na raça, né? Dá uma olhada aqui, ó. Se eu pegar o átomo A e começar a fazer a distribuição eletrônica aleatoriamente, 1s2, 2s2, 2p6. Quando a gente chega no 3d10, quem que é a camada de valência? É o 4, não é? Quando a gente parar aqui, é o seguinte, ó. Na última camada tem 2 elétrons. E na penúltima? A penúltima não é a terceira? Se a gente olhar, 3s2, 3p6 e 3d10. 10 mais 6 mais 2 dá 18. Ou seja, nesse caso, dá número atômico 30, só você contar os elétrons. Nesse caso, é um átomo, A, no caso simbolizei por A, que no penúltimo nível nós temos 18 elétrons. Mas não é o único, não. Já seria uma possível resposta. Dá uma olhada no B. O B, fazendo a distribuição de 48, vai terminar em 4d10. A última camada não é o 5s2? Agora, e no penúltimo, vai ter quantos elétrons? 2 mais 6 mais 10. Também dá 18. Seria uma outra resposta. Se você pegar um pouquinho mais, o C, que tem número atômico 80, a última camada é a sexta. E a penúltima, a quinta? Olha, 10 mais 6 mais 2. Então, nesse caso, nós temos aí também 18 elétrons. Então, é o exercício seguinte. Qual é o número atômico de um átomo? Você poderia responder ou 30, ou 48, ou 80. Né? Esses 3 átomos aí vai possuir no penúltimo nível 18 elétrons. E para fechar aqui o circuito,
Fez um texto, né? Aqui na apostila de vocês ele fez um texto da Unirio. E, enfim, o texto vai ser pouco importante para resolver o exercício. Ele perguntou o seguinte, ó. Dos 4 elementos citados no texto, aquele que possui a sua distribuição eletrônica elétrons desemparelhados. Professor, o que é elétrons desemparelhados? Não sei se vocês lembram. O que é orbital? Orbital não é a região mais provável de se encontrar um elétron? E, como a gente já falou anteriormente, cada orbital comporta 2 elétrons. Vamos supor o subnível P. O subnível P ele tem 6 elétrons, o máximo. Se ele tem 6 elétrons, ele tem 3 orbitais, que são aquelas caixinhas que eu colocava. Agora, se eu colocar, você imagina lá 3 caixinhas, se eu colocar 2 elétrons, como que eu vou colocar? Os 2 na primeira caixinha? Não. Um aqui e outro na outra caixinha, que seria outro orbital. Esses 2 elétrons, eles não vão colocar na mesma orbital, eles colocam em orbitais diferentes. Eles são desemparelhados. Agora, vamos ver se você consegue imaginar. Imagina se eu tenho o subnível P e coloco 4 elétrons. Vamos lá. 1, 2, 3, eu coloco 3 para cima e o quarto eu coloco para baixo. Esse que eu coloquei para baixo, ele acaba ficando emparelhado com o primeiro que eu coloquei. Beleza? Então, elétrons desemparelhados é aquele que não tem par. E uma dica muito simples, para você não ficar pensando demais. Toda vez que o subnível não estiver lotado, ele possui elétrons desemparelhados. Aí ele forneceu aí 4 elementos químicos e perguntou para a gente qual deles vai ter elétrons desemparelhados. Então presta atenção. Fazendo a distribuição eletrônica aqui, ó, né? Do manganês, do zinco, do mercúrio e do chumbo, a gente nota que o manganês é 3D5. Lembrando que o D cabe 10 elétrons. E se eu coloquei 5, vai ter elétrons desemparelhados. Olha o zinco, ó, todos os orbitais, todos os subníveis lotados. Olha o mercúrio, também tá tudo certinho. Agora, o chumbo, por exemplo, ele vai ter aqui o P2. Lembrando que o P cabe 6, ele colocou apenas 2. Então, quais são os que possuem elétrons desemparelhados? É o manganês e o chumbo. Eu acho que dá a alternativa B de bola. Beleza? Galera, espero que vocês tenham acompanhado essa videoaula, né? Estou torcendo muito para que tudo ande, né, conforme manda o protocolo. Espero que todo mundo fique em casa a priori, né, estudando bastante. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E a tarefa para hoje seria aí do módulo 7, da página 206, o exercício 6, 7, 8, 10, 11 e 14. Gente, um excelente estudo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.